pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, uma pessoa de matemática da rede estadual de ensino. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, programa hashtag Fique em Casa Aprendendo para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio, né, turminha? Turminha, hoje a gente vai começar um assunto novo, né? Vamos falar de trigonometria. Tá, um assunto bastante importante, né? Bastante presente aí no nosso dia a dia. Tá? A trigonometria é uma parte, um ramo da matemática que faz o estudo do triângulo. A palavra já diz trigonometria, né? As medidas, né, do triângulo. Tá? Então a gente vai começar uma série de videoaulas sobre esse assunto. Tá? Começando com a parte mais elementar, que é a parte das razões trigonométricas, que vocês inclusive já estudaram um pouco lá no ensino fundamental, mas a gente vai retomar esse assunto com vocês. Depois estudar a trigonometria no ciclo trigonométrico, vamos falar da função seno, vamos falar da função cosseno, da função secante, cossecante, tá? Então a gente vai aprofundar um pouco aí o estudo da trigonometria, que vocês já tiveram uma base, né, aí no nono ano. Beleza? Então a gente vai começar mesmo por essa base, tá? Vamos relembrar o que é um seno, o que é um cosseno e que é uma tangente, né? São as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então venham comigo e acompanhem aqui a aula. Olha só, primeira coisa, a gente lembrar o que é um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus, né? É aquele triângulo lá do Teorema de Pitágoras, onde você tem os lados que formam um ângulo de 90, que são chamados de catetos, né? E você tem um outro lado, que é a hipotenusa, tá? Então nós vamos ver que as razões trigonométricas são relações entre essas medidas de lado. Só que aqui não vai envolver apenas as medidas dos lados. Os ângulos também vão nos interessar aqui nesse estudo, certo? Então, lembrando, cateto, os lados que formam um ângulo de 90, né? E a hipotenusa. Só lembrando que aqui a gente tem que diferenciar o cateto oposto do cateto adjacente, né? O que é o cateto oposto? Você tem que primeiro pegar um ângulo de referência. Então, vamos supor que seja esse ângulo bem aqui, o meu ângulo de referência. O cateto que está ao lado dele, ó, ele está adjacente. A palavra adjacência quer dizer ao lado. Então, esse cateto que está do lado do ângulo que você tomou como referência é o cateto adjacente, e o outro cateto, né, que está do outro lado, é o cateto oposto, certo? Se eu mudar o ângulo, se meu ângulo for esse aqui, ó, se vamos supor, meu ângulo de referência vai ser esse outro ângulo aqui. Então, esse lado aqui, ó, é adjacente e esse aqui é oposto, tá? Então, toda vez que se falar de cateto oposto ou adjacente, você tem que saber qual ângulo que você está se referindo. Beleza, pessoal, isso aí vocês lembram lá do nono ano. Olha só, veja bem. Perceba que eu coloquei essa figura aqui, formada por três triângulos, tá? Então, veja o que esses três triângulos têm em comum. Primeiro, eles compartilham o mesmo ângulo, tá? O triângulo ABC, o triângulo AED e o triângulo AGF. Eles têm o mesmo ângulo, só que ele tem medidas de lado diferente, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei e separei cada um desses triângulos aqui com as medidas. Tá? Eu chamei de triângulo 1, o triângulo ABC, o triângulo 2, o triângulo ATFE, e o triângulo 3, o triângulo AFG, certo? Esses três triângulos eu separei. Esses triângulos, turma, são semelhantes. Lembra lá de semelhança de triângulo? Ele possui os lados proporcionais, tá? Então, o que esses três triângulos têm em comum? O que eles têm em comum é que eles têm o mesmo ângulo, tá? E o que eles têm de diferente? A medida dos lados. Perceba que eu tenho um triângulo pequeno, um triângulo médio e um triângulo maior. As medidas dos lados são diferentes, tá? Certo, turminha? Mas esse ângulo aqui, ó, é o mesmo. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo X, certo? Um ângulo qualquer X, ele é um ângulo comum a todos os três triângulos que eu coloquei para a gente analisar. Turma, vamos fazer uma experiência aqui, né? Olha, cada um desses triângulos eu vou fazer as seguintes divisões. Eu vou dividir o cateto oposto pela hipotenusa, vou dividir o cateto adjacente pela hipotenusa
e vou dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vou fazer isso em todos os 3 triângulos aqui. No triângulo 1, no triângulo 2 e no triângulo 3. Certo? Realizar as 3 divisões, depois a gente analisa para ver o que está acontecendo. Tá? Então vamos lá. No triângulo 1, vou dividir aqui o cateto oposto pela hipotenusa. O ângulo de referência é esse x, né? Então o oposto aqui é 1,5 e a hipotenusa é 2,5. Então vamos dividir 1,5 por 2,5. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 0,6. Certo? Beleza? Vou fazer a mesma coisa nesse triângulo 2. Vou dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Vou dividir o 3 pelo 5. Turma, se você dividir o 3 pelo 5, você vai encontrar também 0,6. Olha que interessante. No triângulo 3, vou fazer a mesma coisa. Dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Meu cateto oposto mede 6 e minha hipotenusa mede 10. Então, 6 dividido por 10, você vai encontrar 0,6. Turma, repararam o que aconteceu? Embora esses triângulos tenham as medidas diferentes de lado, mas tendo o mesmo ângulo, quando eu dividi o cateto oposto pela hipotenusa dos 3, o resultado foi o mesmo. O resultado foi o mesmo. Tá? Só se isso é coincidência, vamos testar agora fazendo a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Agora fazendo a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Nos 3 triângulos aqui que eu destaquei para vocês. Tá? Então vamos lá. Triângulo 1, cateto adjacente, que é 2, pela hipotenusa, que é 2,5. Turma, se você dividir 2 por 2,5, você vai encontrar 0,8. Certo? Vamos fazer a mesma divisão agora do triângulo 2, né? Dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente é 4, a hipotenusa é 5. Se você dividir 4 por 5, você vai encontrar 0,8. E no triângulo maior, o cateto adjacente é 8 e a hipotenusa é 10. Se você dividir 8 por 10, você vai encontrar também 0,8. Olha, tu. Quer dizer, aconteceu a mesma coisa, né? Quando eu dividi cateto oposto pela hipotenusa e quando eu dividi o cateto adjacente pela hipotenusa, de 3 triângulos com medidas diferentes, mas com o mesmo ângulo, o resultado foi o mesmo. O resultado foi o mesmo. Olha o que é interessante da matemática, né? Certo, para fechar, turma, as nossas observações, depois a gente vai analisar esses números aqui com calma. Vai chegar numa ideia, né? Porque a gente tem que entender o conceito, tem que entender a ideia da história. Bom, agora eu vou dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Fazer a divisão dos 2 catetos. O adjacente pelo oposto. Aliás, desculpa, o oposto pelo adjacente. Então, vamos lá. No triângulo 1, eu vou dividir 1,5 por 2. 1,5 por 2. Se eu fizer isso, você vai encontrar 0,75 como resposta. No triângulo 2, que é o triângulo médio, se eu dividir 3 por 4, eu vou encontrar 0,75. Certo? E no triângulo maior, se eu dividir 6 por 8, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, você também vai encontrar 0,75. Turminha, veja que deu a mesma coisa. Pessoal, mas aí o que o senhor quer dizer com isso? Qual o interessante da matemática nessa história? Que, turma, não me interessa o tamanho do triângulo retângulo. Não vai me interessar o triângulo retângulo. Se esse ângulo, por exemplo, aqui for um ângulo de 15 graus, tá? Eu posso pegar um triângulo pequeno ou um triângulo grandão. Se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, ou se eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, se eu dividir o cateto oposto pelo adjacente, o resultado vai ser sempre o mesmo para aquele ângulo. Não importa a medida dos lados.
Tá? Então, isso é que é o interessante da matemática. Perceba que eu peguei triângulos com medidas diferentes, mas que tiveram, eu tirei dessa figura justamente para garantir que eles têm o mesmo ângulo. Tá? E quando eu fiz as divisões, esses resultados foram os mesmos. Turma, esses valores aqui que nós chamamos de razão trigonométrica. O que é razão? Uma divisão. Tá? A gente vai ver que essa relação entre o cateto oposto e a hipotenusa vai ser chamada de seno. Essa divisão do cateto adjacente pela hipotenusa vai ser chamada de cosseno do ângulo. E essa divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente é chamado de tangente. Tá? Então, por essa característica, gente, o que foi possível se fazer? Agora pensem comigo, se para o mesmo ângulo, não importa as medidas dos lados, se eu divido o cateto oposto pelo cateto adjacente, o resultado foi sempre o mesmo, o que foi possível para os matemáticos fazerem? Montar uma tabela de razões trigonométricas. Botei aqui ó, uma tabelinha bem pequena, mas se você pegar qualquer livro e estudar razão trigonométrica, você vai ter isso aqui do ângulo 1 até o ângulo de 89. Tá? Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Se esse ângulo, por exemplo, for de 1 grau, esse cara aqui for de 1 grau, não me importa o tamanho do lado. Se eu dividir o cateto oposto dele pela hipotenusa, vai dar sempre esse valor aqui. Ó. Se eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, vai dar sempre esse. E se eu dividir os dois catetos, vai dar sempre esse aqui. Ó. Então, foi possível, né, para a gente criar, para os matemáticos criarem, uma tabela que é chamada de tabela das razões trigonométricas. Porque você vai poder, num problema, usar esses valores. Usar para resolver o problema. A gente vai depois fazer vídeos de exercício, onde a gente vai ser possível a utilização desses valores. Então, entendeu? Deram a ideia do seno, cosseno e tangente? Então, resumindo a história aqui, ó. Resumindo, você tem aqui um triângulo, tá? O ângulo é x. O ângulo qualquer, x. O que é chamado de seno desse ângulo x? O seno vai ser a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Certo? Divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O que é o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo vai ser a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Certo? E o que nós chamamos de tangente de um ângulo? O valor do cateto, da razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. Certo? Ah, professor, quer dizer, eu vou ter que decorar essa tabela aí com todos esses valores? Não. A gente não vai decorar. O problema, quando ele precisar, por exemplo, do seno de 10, ele vai ter que lhe fornecer esse valor. Agora, existem 3 ângulos, que são os ângulos notáveis, que a gente vai falar deles em outra videoaula. Esse sim, a gente vai ter que saber. Mas ele não vão estar nem escrito dessa forma. Vai ter uma aula especial para a gente falar desses ângulos de 30, 45 e 60, que são chamados de ângulos notáveis. Tá? Mas qualquer um outro ângulo que não seja esse, aí o problema ele tem que fornecer o valor do seno, do cosseno ou da tangente desse ângulo que você precisa. Certo, turminha? Então, seno, divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Certinho? Olha só, como é que a gente pode usar, só apagar essa tabela aqui, mas essa tabela você consegue visualizar em qualquer livro de matemática, você do 9º ano ou da primeira série, você vai ter a tabela desses ângulos, onde você vai poder consultar os valores de seno, cosseno e tangente. Olha só como é que a gente poderia usar essas razões trigonométricas para a gente resolver um problema, por exemplo. Olha só, vamos supor que eu tenho aqui um triângulo aqui, ó, retângulo, né? Razões trigonométricas são aplicadas no triângulo retângulo, tá? Eu não tenho essa medida, né? Vamos supor que eu tenho um triângulo, esse triângulo é um triângulo ABC. Eu não tenho essa medida
BC, que é x. Eu não tenho essa medida aqui, ó, que vai de A a C, que é um cateto. Eu não tenho. Eu tenho a medida da hipotenusa, né? Minha hipotenusa aqui mede 20 centímetros. E eu tenho um ângulo de 30 graus. Perceba, turma, que a gente vai conseguir, certo, calcular o valor desses lados aqui usando as razões trigonométricas. Tá? Olha só, então aqui ele me disse que o seno de 32 é 0,53, né? Ele me forneceu, e o cosseno de 32 é 0,848. Beleza, eu quero calcular, vamos lá, vamos começar com o x. Aí você tem que saber, gente, o x é o quê? Em relação ao ângulo de 32, que é o ângulo que eu tenho, esse x é cateto oposto. E a medida que eu tenho é a hipotenusa. Então, a primeira coisa que tem que saber é qual razão trigonométrica usar. Será que eu uso seno? Será que eu uso cosseno? Será que eu uso a tangente? O que você vai escolher? Você vai escolher sempre aquela razão que tem uma medida que você quer calcular. Né? Se você quer calcular uma medida, a razão tem que ter essa medida. E uma medida que você conheça o valor. Tá? Então, se eu quero calcular o x, que é cateto oposto, e tem a hipotenusa, qual razão relaciona cateto oposto e hipotenusa? O seno. O seno. Então, quer dizer aqui, ó, que o seno de 32 graus, vai ser igual o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 20. Ó. Certo? Seno de 32 vai ser igual a x sobre 20. Ora, quem é esse cara? Ele me deu. Tá? O seno de 32 graus está tabelado. Vale 0,53. Então, você tira ele e coloca 0,53. Vai ser igual a x sobre 20. Olha como o cálculo fica simples. Aí você faz o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Certo? X multiplicado por 1 dá x. E aqui vai ficar 20 multiplicado por 0,53. Certo? Turminha, isso aqui vai dar 10,60. 10,60 centímetros. Tá? Então, perceba que eu consegui aí encontrar o valor de x. Tá? Vamos agora encontrar o valor de y. Como é que eu faço para encontrar o valor de y? Quem é y? É cateto adjacente. Ó. O ângulo está do lado, o cateto que está ao lado do ângulo é adjacente. Isso é importante a gente conhecer. E eu tenho a hipotenusa. Eu quero o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Qual razão relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Ah, para o seu cosseno. Então, o cosseno que você vai usar. Cosseno de 32 é igual ao cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 20. Certo? Então, nós vamos ter, olha aí, o cosseno de 32 vai ser 0,84. Vamos usar aqui duas casas decimais. 0,84 igual a y sobre 20. Certo? Olha só, fazendo aqui meio pelos extremos, y vai ser igual a 20 vezes 0,84. Certo? Fazendo essa divisão, você vai encontrar aí aproximadamente 16,96 centímetros. Certo? Então, encontrei o valor de x e de y, conhecendo, galera, apenas um ângulo e um lado. Tá? Veio que a razão trigonométrica foi útil para mim. Eu conhecia do triângulo retângulo apenas um lado e um ângulo. Eu pude, através da utilização dessas razões, encontrar o valor dos outros lados. Ok, turminha? Então, na aula de hoje, a gente começou a falar de trigonometria, parte inicial só para aquecer. Valeu, turminha? Um abraço a todos, já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.